Boa tarde, pessoal, tudo bem? Gostaria de compartilhar com vocês um entendimento que eu tive sobre uma passagem que eu estou lendo agora. Antes de ontem, eu compartilhei com vocês outro entendimento, que foram alguns passos para ser bem-sucedido. E eu resolvi compartilhar com vocês agora esse novo entendimento, porque se trata da mesma pessoa. E ao ler a Bíblia, eu fiquei refletindo, eu falei, caramba, como é possível alguém ver tamanha demonstração de Deus e retroceder tanto assim, né? Para vocês entenderem, a passagem que eu falei sobre os passos para ser bem-sucedido se retratava uma situação em que o rei de Israel ele seria atacado pelo rei da Síria. E ao ouvir a voz do Senhor, ele foi bem-sucedido, porque o rei da Síria tinha um exército muito maior do que o rei de Israel. E, obviamente, pelas mãos humanas, eles iriam morrer em batalha, mas ao ouvir a voz do Senhor, eles tiveram sucesso nessa guerra. E mais pra frente, no capítulo 21, conta a história de Nabote. Gente, eu queria compartilhar tudo, né? Todo o entendimento detalhe por detalhe, mas ficaria muito longo, então vou ter que resumir bastante aqui pra vocês, tá? Nabote, ele tinha uma vinha ao lado do palácio do rei de Israel, né, Acabe, e ele cobiçou e fez uma proposta para Nabote para adquirir essa vinha, que não foi aceita. Ele voltou para casa aborrecido, enfim, ficou sem comer e a esposa dele, que era Jezabel, questionou o que havia acontecido. E ele contou e a Jezabel bolou todo um plano contra Nabote e ao fim, né, para resumir, o Nabote foi morto por essa estratégia de Jezabel. E aí, olha como é interessante, porque Acabe, ele se aproveita dessa morte e toma posse dessa vinha. E aí, gente, por conta disso, se decorreu uma série de consequências a Acabe, né? Onde, através do profeta Elias, ele vem ao encontro de Acabe e informa uma mensagem que o Senhor trouxe a ele, informando as consequências que ele teria. Ou seja, ele trouxe desgraça por conta das ações dele e da esposa que era perversa, trouxe consequências terríveis, né? Sobre ele, sobre a casa dele, a família dele e a descendência. Após isso, ele se arrepende e houve misericórdia do Senhor sobre a vida dele, apesar disso, mas foi um arrependimento que ele teve temporário. E aí, eu lendo a Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia e acompanhar junto com alguns aplicativos, né? Que traz, às vezes, traduções, traz comentários bíblicos e teve um comentário muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, até para trazer clareza sobre esse entendimento. Como eu falei, gente, teve um comentário bíblico que é de Beacon, acredito, não sei se é Beacon, acho que eu falei certo. Que ele trouxe uma clareza bem interessante, uma clareza sobre toda essa passagem. Que ele traz como Acabe se vendeu ao diabo. E ele fala isso porque no versículo 20, no versículo 25 fala: não houve ninguém que tenha se vendido tão completamente para fazer o que era mal aos olhos do Senhor como Acabe. E aí ele traz aqui, nesse trecho, né, nesse comentário, ele descreve assim, que primeiro, ele era cobiçoso. Segundo, ele considerava o homem de Deus como seu inimigo. Terceiro, era fraco e facilmente influenciado pelos outros. O quarto, voltou-se a uma idolatria sem pudor, era um rei extremamente idólatra. E o quinto foi julgado pelo Deus justo. E por fim, seu arrependimento trouxe uma suspensão temporária da sentença que Deus havia dado como consequência. E aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, na passagem anterior eu tive entendimento dos passos de como ser bem sucedido, e logo na passagem posterior ele traz ali os passos de como ir à ruína. E eu fiquei, caramba, como a mesma pessoa ele pode levar a esses dois caminhos, a ruína e ao sucesso. E aí é bíblico isso, porque a palavra fala sobre as consequências do pecado, que fica lá em Gálatas 6, a partir do versículo 7, que fala assim: não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Só vou fazer uma correção, gente. Em Gálatas 6 fala sobre a consequência de tudo que nós fizermos, na verdade, não apenas do pecado.
Ou seja, nós iremos colher aquilo que semearmos. Então ele fala, não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito Santo, colherá o Espírito da vida eterna. Então, vocês veem, quando ele ouviu a voz do Senhor, ele foi bem sucedido. Ele conseguiu guerrear, vencer inimigos muito maiores que ele. Mas quando ele se voltou novamente contra o Senhor e ele fez aquilo que desagradava ao Senhor, ele trouxe morte, destruição, não somente para ele, mas para toda a família e descendência. Para vocês entenderem que aquilo que nós fazemos não traz consequência apenas para a gente, mas para todo mundo que está ao nosso redor, né? Porque eles vão sofrer com a gente. E por fim, gente, Deus nos instrui sobre as coisas que nós devemos escolher, né? E ele fala lá em Deuteronômio 30, a partir do versículo 11, ele nos dá uma escolha para escolhermos entre a vida e a morte. E ele fala assim: este mandamento que hoje lhes dou não é difícil demais para você, nem está fora do seu alcance. Não está guardado no céu tão longe que vocês tenham que perguntar quem subirá ao céu a fim de trazê-lo até nós aqui embaixo, para que nós possamos ouvir e obedecer. Não está guardado além do mar tão distante que vocês tenham de perguntar quem atravessará o mar a fim de trazê-los até nós para que possamos ouvir e obedecer. Não, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração, para que possam obedecer. Ou seja, a palavra de Deus, o Senhor é tão bom, Ele é tão misericordioso que Ele deixou a palavra clara para gente, de fácil acesso. A mensagem está disponível para quem quer ouvir, para quem quer obedecer. E aí Ele nos deixa uma escolha. E fala assim a partir do versículo 15. Agora ouçam. Hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Pois hoje ordeno que amem ao Senhor seu Deus e guardem seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seus caminhos. Se o fizerem, viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus abençoará vocês e a terra em que vocês estão prestes a entrar e tomar posse dela. Se, contudo, seu coração se desviar e vocês se recusarem a ouvir, se forem levados a seguir e adorar outros deuses, eu os advirto hoje de que certamente serão destruídos. Não terão uma vida longa e boa na terra que estão atravessando o Jordão para ocupar. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre as bênçãos e maldições. Agora, chamo os céus e a terra como testemunha da escolha que fizerem. Escolham a vida, que vocês e seus filhos vivam, para que vocês e seus filhos vivam. Façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. E aí eu tiro como entendimento de que o Senhor, Ele é bom, porque Ele nos permite escolher. Imagine que nós não tivéssemos escolha ou não tivéssemos acesso à mensagem e clareza sobre o entendimento que Ele quer nos passar. Mas Deus é tão misericordioso que Ele deixou a sua mensagem como instrumento de entendimento e caminho. Ele, como a própria palavra fala, não está tão difícil que nós tivéssemos que atravessar o mar, subir aos céus para alcançar. Ele deixa a mensagem da palavra, né, para que nós tivéssemos acesso e entendimento. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje é: escolham a vida, escolham a bênção, escolham o caminho da salvação. O Senhor chama vocês para o caminho de retidão, para o caminho de vida que Ele tem para nos dar. E que eu espero que essa mensagem de alguma forma tenha tocado o seu coração e que o Senhor fale com vocês durante esses dias. Deus abençoe, gente. Gente, só o último ponto, na verdade, é uma dica. Eu faço a leitura da Bíblia e eu gosto de acompanhar vários aplicativos, né? Como eu mencionei. Então, se vocês têm aplicativos que trazem traduções
trazem dicas, entendimentos, comentários, enfim, eu tenho alguns aplicativos bem legais, então se vocês quiserem, é o nome, é só me procurar, me chamem no direct que eu mando pra vocês o nome do aplicativo e como funciona. É bem legal, eu recomendo, inclusive, traz uma clareza bem bacana sobre a leitura, tá? Fiquem com Deus e tchau!